Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira e esse é o programa Verdade e Vida. Hoje é dia 16 de outubro, dia de Santa Margarida Maria Alacoque, a santa que está ligada à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Foi a ela, a Santa Margarida Maria, que Jesus revelou o desejo de que todos pudessem honrar o seu Sagrado Coração. O programa de hoje será então um pouquinho diferente. Nos 2 primeiros blocos, nós vamos falar um pouquinho sobre Santa Margarida Maria Alacoque. Vamos falar um pouquinho sobre como essa devoção entrou na sua caminhada, na sua história. E nos 2 blocos finais do programa, falaremos um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a liturgia desse fim de semana. Fiquem conosco, acompanhem com carinho. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira, dia 16 de outubro. Neste dia 16 de outubro, a Igreja celebra a santa precursora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Essa religiosa da Ordem da Visitação, fundada em 1610 por São Francisco de Sales, nos 43 anos de sua breve vida, conheceu graças extraordinárias. Jesus apareceu-lhe várias vezes. Ele a escolheu para dar a conhecer ao mundo inteiro seu Sagrado Coração, fonte de seu amor infinito pelos homens. Filha de Cláudio e Filiberta, Margarida nasceu em 1647, em Lautecourt, um vilarejo no coração da França. Era a 5ª filha do casal. Ainda criança, Margarida foi para um colégio dirigido por irmãs clarissas. Ali, ela aprendeu a rezar e a amar Jesus tão ardentemente que as religiosas lhe concederam fazer a primeira comunhão aos 9 anos, uma exceção naquele tempo. A adoração do Santíssimo Sacramento e a oração do Santo Rosário eram práticas que comoviam e atraíam a pequena Margarida. Margarida sempre experimentou em sua vida o cuidado da Santíssima Virgem e sempre recorreu a ela em todas as suas necessidades. A proteção especial de Nossa Senhora a acompanharia sobretudo durante a longa doença que a obrigou a ficar de cama por 4 anos. Dos 10 aos 14 anos, Margarida experimentou um longo período de enfermidade. Mas Maria estava ao seu lado e estaria sempre, até no momento em que entrou para o mosteiro das Clarissas. A infância foi um tempo difícil para Margarida. Ela perdeu seu pai e uma irmã e se tornou, por assim dizer, estranha em sua própria casa. Sua mãe, para administrar a casa, pediu a ajuda de alguns parentes. Esses parentes, porém, tratavam Margarida e sua mãe como empregadas, como estranhas, como servas, privando a menina e a mãe, Filiberta, de toda a liberdade. Depois, a mãe de Margarida adoeceu e muito logo conseguiu-se curar graças ao amor, aos cuidados e às orações da filha, que nesse meio tempo crescia e começava a se perguntar qual era a vontade de Deus para ela. A mãe teria muito gosto em ver a filha casada e mãe de família, mas o desejo mais profundo de Margarida
era consagrar-se ao Senhor. O desejo de amar e servir a Jesus consumia totalmente aquela moça. Aos 22 anos, recebeu a crisma, acrescentando ao seu nome de batismo Maria, ela que se chamava de Maria e alguns anos mais tarde, vencendo finalmente as resistências da família, conseguiu coroar o sonho de fazer-se religiosa com sua entrada no Mosteiro das Clarissas em maio de 1671. Daqui a pouquinho a gente continua contando essa história. Fiquem conosco e até mais. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, coração de Jesus, templo santo de Deus, coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, coração de Jesus, no qual estão os tesouros da sabedoria e da ciência, coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as suas complacências, coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, coração de Jesus, fonte de vida e de santidade, tende piedade de nós, tende piedade de nós.
Depois de uma infância difícil, onde perdeu o pai e uma irmã, depois de sua doença durante longos anos, e depois da doença enfrentada pela mãe, Margarida conseguiu realizar o sonho de entrar para um mosteiro para a vida religiosa. Ao entrar no mosteiro, ela se viu perdida em meio aos ritos e às fórmulas latinas, que ela não entendia. Margarida, então, pediu à mestra das noviças que lhe ensinasse a rezar. E foi assim. A mestra das noviças assumiu essa tarefa por um pouco de tempo. Mas logo, outros compromissos fizeram com que a mestra das noviças se afastasse. Antes, porém, a mestra disse a Margarida: ponha-se diante de Nosso Senhor, como uma tela branca à espera do pintor. Naquele momento, a irmãzinha Margarida Maria não entendeu o que estava acontecendo. Tempo depois, refletia em seu coração sobre o sentido daquelas palavras: ponha-se diante de Nosso Senhor como uma tela à espera do pintor. Refletindo sobre essas palavras, um dia ouviu uma voz interior que lhe disse: vem, eu te ensinarei. Naquele momento, Jesus tornou-se próximo dela, concedendo-lhe uma grande paz. A partir desse dia, tudo ficaria por conta dele. Seu amor por Jesus a impelia a passar em oração diante do Santíssimo Sacramento muito mais horas que as suas irmãs de profissão, que começavam a olhá-la com desconfiança e suspeita. Pensavam que quisesse aparecer e assim lhe davam os trabalhos mais humildes para mantê-la com os pés no chão. A vida continuava, dividida entre oração e trabalho. Irmã Margarida Maria foi encarregada da enfermaria do mosteiro e era às vezes obrigada a sofrer com a dureza com que as superioras a tratavam. Margarida não respondia às acusações e procurava ser obediente em cada pequena coisa. Tudo isso, porém, foram apenas uma introdução para a primeira aparição e revelação do Sagrado Coração à irmã Margarida Maria. Em 27 de dezembro de 1673, Margarida ouviu o apelo do Sagrado Coração. Meu divino coração está tão apaixonado de amor pelos homens e por ti em particular, que não podendo mais conter em si mesmo as chamas do seu amor ardente, sente a necessidade de difundi-las por teu intermédio e de manifestar-se a eles, aos homens, para enriquecê-los com seus preciosos tesouros, que te revelarei e que contém graças santificantes. A partir daquele dia, Jesus lhe apareceu muitas outras vezes. Durante uma aparição, em 1674, pediu-lhe duas coisas simples e concretas: comungar toda a primeira sexta-feira do mês e passar 1 hora em oração todas as quintas-feiras, das 23 à meia-noite, em lembrança de seus sofrimentos no Horto das Oliveiras, e para pedir misericórdia para os pecadores. Oração e sacramentos, os caminhos ordinários que abrem à graça de Deus, ou seja, ao seu Sagrado Coração. A essas práticas, Jesus acrescentou promessas a todos aqueles que as seguissem, pedindo à irmã Margarida Maria que as difundisse no mundo. Margarida não sabia o que fazer,
cercada como estava da desconfiança das outras irmãs, que não lhe permitiam nem mesmo fabricar uma imagem do Sagrado Coração, muito menos expô-la publicamente. Mas Jesus a encorajava. Numa de suas aparições, Jesus lhe disse: "Nada temas, eu reinarei apesar dos meus inimigos e de qualquer um que tentar se opor." Isso me consolava muito, acrescentou a santa em sua autobiografia, pois eu não desejava nada além de vê-lo reinar. Deixei, portanto, em suas mãos o cuidado de defender a sua causa enquanto eu sofreria em silêncio. Já durante a vida de Santa Margarida, milhares de pessoas aderiram à devoção ao Sagrado Coração. Devoção que se expandiu de maneira extraordinária após a sua morte. 100 anos depois do seu falecimento, já existiam milhares de confrarias consagradas ao Sagrado Coração. Isso surpreendeu o Papa Clemente XIII. Esse Papa, quando foi convidado a instituir a festa do Sagrado Coração, ficou surpreso por saber que existiam tantas confrarias dedicadas a essa devoção. E isso o convenceu a instituir a festa no dia 6 de fevereiro de 1765. Foi o Papa Leão XIII, mais tarde, quem acolheu plenamente a mensagem de Santa Margarida Maria, consagrando o mundo inteiro ao Sagrado Coração em 11 de junho de 1899. De fato, 20 anos depois, em Paris, na colina de Montmartre, onde São Dionísio sofrera o martírio com seus companheiros, foi consagrada a grande Basílica do Sagrado Coração, que domina a capital da França. Paralelamente a estes atos públicos, difundiu-se cada vez mais em todo o mundo católico a devoção ao Sagrado Coração. Quanto a Margarida Maria, os últimos anos de sua vida foram marcados pela crescente procura por conselhos espirituais e por um número cada vez mais amplo de pessoas que queriam ver e tocar aquela que tinha visto e tocado o coração de Jesus. Isso só fazia aumentar o seu desejo de viver à parte, em oração. Aspiração que Margarida resumiu numa única frase: tudo vem de Deus, nada de mim. Tudo é de Deus, nada de mim. Tudo para Ele, nada para mim. Essa frase era a simples resposta às palavras amorosas que Jesus lhe dirigia diretamente pouco tempo antes. Jesus que lhe dizia: eu sou a tua vida, e de agora em diante tu só viverás em mim e para mim. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso, frágua de amor, aos teus pés venho, se tu me deixas, humildes queixas sentido expor. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás.
as almas teu suave fogo, e tudo logo se inflamará. Mas tempo a terra no mal sumida e endurecida não ficará. Por estas chamas de amor benditas, nunca perlidas ao mal reinar, ao Brasil chegue tua caridade, que ele em verdade te saiba amar. Coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Muito bem. Chegamos ao terceiro bloco desse programa. Nós vamos agora conversar sobre a liturgia desse fim de semana. Vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Esse Evangelho que nos anima a cada semana, a cada domingo. O texto que você vai ouvir é bem conhecido, do Evangelho de São Mateus. Jesus é desafiado por alguns fariseus. Fariseus que perguntam a ele se é lícito ou não pagar o imposto ao Império Romano. A provocação é uma armadilha. Se Jesus respondesse que sim, é lícito pagar o imposto, os fariseus diriam que Jesus estava a favor do império e contra o povo. Se Jesus dissesse que não, os fariseus diriam que Jesus estava contra o império e colocando em risco a vida do povo judeu. Jesus, porém, não cai na armadilha. Pelo contrário, responde de uma maneira inesperada. A resposta de Jesus mostra uma outra direção, um outro caminho para aqueles que querem construir o reino. Vamos ouvir o texto com atenção e eu volto em seguida. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é figura a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César.
Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 22. Muito bem. Vocês ouviram o texto de Mateus. A provocação dos fariseus a Jesus. É lícito ou não pagar o imposto ao império? Jesus estava diante de uma armadilha. Qualquer que fosse a sua resposta, os fariseus poderiam colocá-lo em perigo. Se dissesse sim, é lícito pagar o imposto, os fariseus julgariam o povo contra ele. Se ele dissesse não, não é lícito pagar o imposto, os fariseus julgariam o império contra ele. Jesus, porém, foge da armadilha. Não responde aquilo que eles esperam. Vai numa direção contrária. Pergunta aos fariseus de quem é a figura, de quem é a inscrição que aparece na pequena moeda. Os fariseus respondem: a figura, a inscrição é de César. E Jesus vem com a resposta que marcou o tempo. Uma resposta que marcou o tempo e atravessou os séculos. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Num primeiro momento, há quem veja nesse texto uma orientação de Jesus. Política e religião caminham separadamente. Pague o imposto e viva a sua fé, mas não queira juntar as duas coisas. São caminhos diferentes. Política e religião são caminhos que se opõem, caminhos que não se comunicam. Talvez não seja exatamente isso. A resposta de Jesus não é necessariamente um convite à indiferença política, não é necessariamente um convite a esse distanciamento entre política e religião. O convite de Jesus é um convite muito maior para que César seja respeitado, sim, como governante, mas não como um Deus, como ele julgava ser. Havia esse porém. Os imperadores se julgavam deuses. Os imperadores se julgavam dono do céu e da terra. A religião imperial, a religião do império, era uma religião que sustentava o poder e as decisões de César. Era uma religião a favor do império, uma religião que sustentava toda a violência, toda a opressão, toda a injustiça. Jesus não nega o poder de César, mas lembra aos fariseus
e lembra a toda a gente que César é homem, não Deus. César é apenas um ser humano, não uma divindade. O governo de César tem os seus limites. E esses limites é que devem ser respeitados. As coisas devem estar no seu devido lugar. A César, um poder humano, ainda que seja um poder opressor, mas um poder humano. A Deus, o lugar que cabe a Deus, o lugar da divindade. Para Ele, sim, devem se dirigir nossos corações e nossas ações. A gente continua falando sobre isso daqui a pouquinho. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito bem. Falávamos do texto de São Mateus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Como dizia, havia esse porém. No tempo de Jesus, o Império Romano era extremamente poderoso. E com tanto poder, extremamente opressivo, violento, injusto. Havia uma opressão sobre os povos dominados pelo Império Romano. Havia uma opressão sobre os povos dominados, mas especialmente uma opressão sobre os mais pobres. Os pobres que pagavam diversos impostos
inúmeros impostos à religião judaica e ao Império Romano. César, o imperador, como outros imperadores, se colocava como um deus, uma divindade. A resposta de Jesus lembra que as coisas devem ser colocadas no seu devido lugar. César pode ser um governante poderoso, mas ainda assim é apenas um ser humano, simplesmente um ser humano. Ele pode ser um homem forte, mas não pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Deus, sim. Deus deve ter um lugar central na vida dos discípulos, na vida de quem deseja viver a aliança. Deus, sim, deve ocupar o centro das atenções, o centro das ações, o centro dos desejos. E a vontade de Deus deveria orientar toda a política, toda a religião, toda a vida comum. A Deus o que é de Deus. Aqueles que querem viver na aliança, aqueles que queriam viver a aliança, deveriam orientar as suas vidas segundo a aliança. Deveriam buscar aquela justiça ensinada pelos profetas, proclamada pelos profetas, como Isaías, como Ezequiel, como Oséias, Amós. Aqueles que seguiam a aliança deveriam levar a sério esse projeto do reino. Deveriam buscar o bem de todos, o bem do mais pobre, o bem do pequeno, o bem do faminto, do desabrigado. Deveriam buscar aquela vida plena que os profetas anunciavam. Lembra a nossa conversa da semana passada? O banquete sobre o qual falava o profeta Isaías? O reino de Deus é um grande banquete. O reino de Deus é fartura. Fartura de vida, de justiça, de paz, fartura de beleza, de bondade, de compaixão, fartura de vida, vida plena e abundante. É essa a proposta, é esse reino que deve orientar a vida do discípulo. É essa a proposta, esse reino que deve orientar a vida de todos os que querem seguir na aliança. E nada, nenhum poder, nenhum imperador pode ocupar esse lugar. Ninguém, por mais poderoso que se ache, ninguém pode ocupar esse lugar, esse centro. O poder, o centro, cabe somente a Deus. E também a vontade dele, o seu projeto de uma vida plena e abundante para todos. É esse o projeto que deve estar no centro, conduzindo toda a política, toda a economia e toda a vida cotidiana. Pensa nisso com carinho. Pensa nisso com carinho. E peçamos a graça de construirmos cada dia um pouco mais uma sociedade em sintonia com esse projeto, com esse sonho de Jesus. Jesus Cristo anunciava por primeiro um novo reino de justiça e seus valores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores.
faz todo gesto de partilha em nossa vida, que faz a fé se transformar em caridade. Jesus Cristo anunciava por primeiro um novo reino de justiça e seus valores. O Verdade e Vida é uma produção da Rádio Magnífica FM. Ajudando na gravação e edição desse programa, o amigo Joaquim Mazola. Cuidando do canal do YouTube, o jovem Lucas Pessinin. O texto que você ouviu, a seleção das músicas, foram aqui por minha conta. A cada um de vocês que nos ouvem, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela amizade e pela audiência. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. No Evangelho encontrareis a luz divina, não no supérfluo, na ganância e na ambição.